Só para sintetizar aqui, hoje o que vai rolar? A gente vai ter então uma pequena conversa sobre a história dos sonhos holográficos. Depois a gente vai ter a meditação Sync Dreams, que é uma meditação nova que eu estou desenvolvendo, que é justamente uma dessas novas ferramentas para ajudar a gente a se conectar, no caso, conectar com os sonhos, né? E poder lembrar, poder compreender e principalmente poder ativar o poder dos sonhos, né? Nós vamos ver daqui a pouco que são muitos, né? Então, a gente vai ter então esse bate-papo, a meditação e no final, tem uma surpresa aqui, no final eu vou sortear, tá bom? Vou sortear a versão digital desse meu novo livro, Fractal, para quem não conhece, né? Eu lancei no final do ano passado. O Fractal é a minha primeira ficção, é uma ficção psicocientífica, né? E a ideia do Fractal basicamente é simular como que seria a terapia no futuro, né? Então é a história de um terapeuta em 2028 que usa realidade virtual e computação quântica para ajudar as pessoas a se conectarem, ajudar as pessoas a se iluminarem e se libertarem dos seus problemas, se curarem e se desenvolverem e tudo mais. Basicamente o que a gente já está fazendo aqui hoje, só que no futuro com mais ferramentas, com mais tecnologias e com coisas quânticas e coisas novas tecnologias que vão nos ajudar bastante nesse caminho. Para quem me acompanha sabe que o que define meu trabalho é essa espiritualidade high-tech, né? Essa integração de novas tecnologias com a espiritualidade, ou seja, como é que a gente pode usar as novas tecnologias para potencializar o nosso autoconhecimento, a nossa conexão, né? E a nossa evolução pessoal, coletiva e global, tá bom? Então, a gente vai ter essa conversa, e nessa conversa eu vou responder basicamente 4 perguntas. Primeiro, o que são os sonhos? Né? Segundo, de onde vêm os sonhos? Terceiro, quais são os benefícios da gente trabalhar com os sonhos? E quarto, como a gente pode lembrar, compreender, interpretar, decodificar e ativar os nossos sonhos, tá bom? Então a ideia vai ser basicamente a gente responder essas 4 perguntas, tá bom? O que são os sonhos, de onde eles vêm, o que é importante a gente trabalhar com eles e como a gente pode trabalhar com eles de uma forma interessante, criativa e potencialize a nossa evolução. Ok? Depois de responder essas 4 perguntas, a gente faz a meditação e depois no final, para quem tiver aí, a gente vai fazer o sorteio do livro, tá bom? Então, começando a falar de sonhos, eu queria, antes de mais nada, convidar vocês a se conectarem com algum sonho que vocês tiveram recentemente. Então, para começar, deixa vir para você algum sonho que você teve recentemente que você considere importante. Se você não lembrar de nenhum sonho recente, de preferência o sonho que você teve essa noite, ontem, essa semana, algum sonho mais recente possível. Se você não lembrar de nenhum sonho recente, algum sonho que você considere importante e que você gostaria de explorar, que você gostaria de investigar, que você gostaria de mergulhar e que você gostaria de saber mais sobre ele. Tá bom? Então, procura se conectar com esse sonho, porque logo depois das perguntas respondidas, quando a gente for fazer a meditação, nós vamos trabalhar com esses sonhos. Ou seja, vocês vão usar esses sonhos e na meditação nós vamos focar nesses sonhos. Então é importante que vocês já tenham em mente um sonho que vocês considerem importantes, interessantes e que vocês queiram explorar para aprofundar a sua conexão com eles e o seu conhecimento e as informações que eles te trazem. Ok? Muito bem. Então vamos lá, feita todas essas introduções, todas essas explicações, vamos lá aos sonhos finalmente, né? Bom, eu tenho uma conexão profunda com sonhos desde que eu nasci. Aliás, não sei se vocês sabem, nós nascemos sonhando, né? O feto, mesmo antes de nascer, ele passa a maior parte do tempo sonhando. Nós nascemos sonhando na hora do parto. E nos primeiros anos de vida, a maior parte do tempo, a gente fica naquela frequência chamada REM, né, de Rapid Eye Movement, que é a frequência dos sonhos. Então, a gente nasce nesse mundo sonhando, né? Então, bom,
como eu também nasci nesse mundo, eu nasci sonhando também. E durante a minha infância, durante a minha adolescência, eu tive uma conexão sempre muito forte com os sonhos, até mais ou menos os 14 anos. Eu tinha sonhos muito fortes, muito comum também em criança, né, ter sonho de perseguição, sonho, isso é uma coisa relativamente comum, mas para mim era uma intensidade tão forte que aos 14 anos, por diversos motivos, eu fechei esse meu canal com os sonhos e só fui reativá-lo quando eu tinha 28 anos, né? Só os 28. Dos 14 aos 28, não é que eu parei de sonhar, nem de lembrar, mas praticamente desconsiderei a existência dos sonhos, né? Que é uma coisa bastante comum hoje, infelizmente, né? Por isso até que às vezes eu me vejo como um ativista dos sonhos, para tentar mostrar a importância dos sonhos como ferramenta de conhecimento, de autoconhecimento e de transformação pessoal, né? Então eu venho nessa ativação como ativista dos sonhos já há bastante tempo, porque hoje, infelizmente, na nossa cultura, os sonhos eles ficaram banalizados, né? Hoje a nossa cultura não valoriza muito o sonhar, o compartilhar dos sonhos, não é? No geral, a maioria das pessoas com quem eu tenho trabalhado nesses últimos anos tem dificuldade de lembrar dos sonhos. Quando lembra, tem dificuldade de compreender as mensagens e os significados dos sonhos, né? E muitas delas, a maioria das pessoas, infelizmente, ainda não valoriza os sonhos. Se a gente considerar uma expectativa média de vida de 75 anos, considerando que a gente dorme um terço do tempo, são 25 anos dormindo, né, numa vida de 75. Eu fiz as contas outro dia, até estou reescrevendo o meu e-book sobre... Eu tenho um e-book sobre sonhos, muitos de vocês já leram, já tem, Sonhos, uma síntese, não é? Por conta desse curso online, eu estou reescrevendo esse e-book, né, atualizando ele, e eu coloquei essa informação lá essa semana, estava reescrevendo, que eu fiz essas contas. Se a gente dorme 25 anos, numa vida, né, com uma expectativa média de 75 anos, se a gente lembrar de 1/10 dos sonhos, tá? Ao longo de uma vida, nós vamos ter mais de 4.000 horas de sonhos. Olha só isso. 4.000 horas de sonhos, que é o equivalente a dizer, durante uma vida, 4.000 horas de vídeos, de áudio, vídeo e informações sensoriais sobre nós mesmos. Porque, em última instância, os sonhos eles falam de nós mesmos, na maior parte do tempo. Então, imagina você ter acesso a 4.000 horas de vídeos sobre você mesmo. Olha o potencial de conhecimento, de informação sobre nós mesmos que os sonhos nos disponibilizam, né? Então, é um manancial de infinito de informações sobre nós mesmos, sendo disponibilizado para a gente todos os dias, gratuitamente, né? Eu até costumo dizer que se você escrever os seus sonhos todos os dias, possivelmente você até nem precisa fazer terapia, ou pelo menos vai precisar bem menos de terapia, né? E olha que eu sou terapeuta, né? Mas eu estou confessando que se você faz um trabalho consistente, frequente com teus sonhos, muitas das coisas que você usualmente descobriria na terapia, você vai conseguir descobrir por você mesmo, num processo de autoterapia. Tão rico, tão poderoso e tão mágico são os sonhos. E eu, muito bem, a partir dos 28 anos, eu me reconectei com essa história, comecei a fazer yoga aos 28 anos, instantaneamente me reconectei. E desde então, uma avalanche de sonhos da minha vida, que eu comecei a escrever compulsivamente meus sonhos desde aquela época. Comecei a fazer terapia, fazer yoga, meditação aos 28 anos. E a partir daí, assim, intuitivamente, eu fui fazendo um trabalho com sonhos. Tinha assim, dezenas de cadernos, tenho até hoje, de cadernos com sonhos registrados diariamente. E aí, com esse monte de sonhos registrados, eu fui me perguntando como é que eu vou traduzir tudo isso, né? Uma pilha de informação, não tenho recurso, como é que eu vou usar essa informação de uma maneira útil? E aí, intuitivamente, eu comecei a fazer criar um método, eu mesmo, para mim mesmo, de poder, o que eu chamo de hackear os sonhos, ou seja, hackear aquelas informações. E isso eu fiz, na época, intuitivamente, depois eu descobri até que tem umas abordagens e uns métodos
de trabalho com sonhos que fazem coisas parecidas, que é você começar a pegar um sonho, você dá um título para ele, você começa a ver quais são os elementos centrais do sonho, traduz isso, cada sonho, em 3, 4, 5 tags, em 3, 4, 5 palavras, né? Você decodifica o sonho em palavras, e aí você vai juntando esse monte de sonho, e aí no final você faz o que a gente chama de Dream Cloud, né? Que é uma nuvem de tags com essas informações dos sonhos. E eu fui fazendo isso com meus sonhos, pondo títulos, palavras-chave, senhas e passwords nesses livros todos, e depois eu fui juntando todos esses sonhos, e fui fazendo nuvens, né? Dream Clouds, Dream Tag Clouds, com essas palavras-chave, e eu comecei a perceber que muitas coisas se repetiam, né? Eu comecei a perceber os meus padrões ali expressos, eu fui começar a compreender a linguagem de programação dos meus próprios sonhos. E a partir daí, eu fui aprofundando nesse processo e fui vendo como é que o sonho é rico quando a gente se abre para ele, quando a gente se conecta com o sonho. Ele começa a nos liberar informações de uma maneira criativamente impossível de a gente sequer imaginar. Os sonhos são super criativos e vão trazendo essas informações para a gente. E com essa decodificação em tags e fazendo essas nuvens de tags sobre os sonhos, eu fui conseguindo me olhar de uma maneira totalmente diferente. Estavam ali os meus traumas, estavam ali os meus conflitos, estavam ali os meus medos, os meus desejos, as minhas energias reprimidas, os meus potenciais adormecidos. Estava tudo lá, um espelho que quanto mais eu me aprofundava, mais desembaçado ficava, mais claro, mais transparente, mais cristalino ele ficava, não é? Bom, eu comecei a fazer isso assim intuitivamente do meu próprio jeito, fui me desenvolvendo, depois eu comecei a fazer também, levar isso para as terapias, e aí isso entrou num processo exponencial, né, de trabalho com sonhos. Bom, a vida andou, depois de muito tempo, eu mudei minha carreira, né, eu fui executivo durante 15 anos, e depois quando eu larguei a minha profissão como executivo, tirei um sabático, fui me formar em psicossíntese. Estou muito feliz, inclusive, de ver a André Samuel aqui, a minha querida mestra de psicossíntese. A André deve lembrar disso, lá pelos idos de 2003, 2004, quando eu me formei em psicossíntese, já faz 15 anos, não é? A psicossíntese foi uma ferramenta, foi um achado que mudou a minha vida, não é? Eu estava naquele momento bastante perdido, tinha encerrado uma carreira de 15 anos como executivo, tá? E estava estudando tudo. Me formei em yoga, em meditação, em taoísmo, em budismo, fui viajar para o Oriente. Até isso até virou um dos meus livros, muitos de vocês conhecem, o Hiper. Eu compartilho essas experiências, essa jornada nesse sabático, até que eu encontrei a psicossíntese. Me ajudou muito a trabalhar com os meus sonhos, não é? E aí, quando eu comecei a trabalhar como terapeuta, como coach, facilitador de grupos de meditação, workshops, retiros e tudo mais, obviamente eu levei todo esse trabalho com sonhos para os meus clientes, né? Tem alguns queridos aí, alunos também, não é? Sempre trabalhei bastante com isso. E eu vi o quanto trabalhar com sonhos, não é? Esse potencial infinito de informação que são os sonhos, o quanto ele nos aproxima de nós mesmos, né? O quanto esse trabalho com os sonhos nos ajuda a gente se aproximar de nós mesmos, a gente a investigar, a gente entrar em contato com todas aquelas forças e energias e potenciais e possibilidades que a gente tem dentro de nós mesmos. Bom, conforme eu comecei a usar os sonhos também como ferramenta junto com os meus clientes, né, esse trabalho foi se potencializando e, passado 15 anos, aqui estamos, né? No caminho, eu escrevi vários livros, um deles foi sobre sonhos, né, esse que eu comentei agora há pouco, Sonhos, uma síntese, eu estou até atualizando ele, não é? E mais do que nunca, eu continuo sendo um ativista dos sonhos, né? Eu tenho trabalhado muito com os sonhos. Essa semana mesmo aconteceu uma coisa muito interessante. Estou nessa preparação, né, fazendo esse curso, fazendo essa aula e desenvolvendo essa nova versão do e-book. E é impressionante. Essa semana eu tive pelo menos 3 sonhos premonitórios.
tive 3 sonhos que muito claramente mostraram coisas que iam acontecer e que aconteceram, né? Que eu não consegui necessariamente decodificar, porque nem sempre, né, o sonho sempre é simbólico, é metafórico, né, trabalha com muitos códigos. Às vezes demora um tempinho para a gente compreender exatamente a linguagem dos sonhos, que também vai sempre se atualizando, não é? Mas essa semana, nos últimos 7 dias, eu tive pelo menos 3 sonhos premonitórios e um sonho lúcido também. Esses sonhos premonitórios foram me contando coisas que iam acontecer e que de fato aconteceram, né? Então isso até hoje eu nem sei mais o que dizer, mas tudo que eu tento é convencer o maior número possível de pessoas de que trabalhar com sonhos, além de ser divertido, criativo, funciona, né? Então, para a gente entrar então no tema dos sonhos agora, nesse primeiro momento eu queria dizer então a importância que ele teve na minha vida, não é? E por que eu queria trabalhar e quero e tenho continuado a trabalhar com sonhos até hoje e cada vez mais, na verdade. Inclusive, essa semana até eu fiz um post, não sei se alguns de vocês talvez tenham visto. Tem um pesquisador que eu tenho estudado recentemente, ele já tem desenvolvido uma tecnologia que eles estão conseguindo gravar, né, as nossas frequências cerebrais durante o sono e decodificar isso em imagens. Ele acredita que no período de 5 a 10 anos nós vamos conseguir gravar os nossos sonhos. O que quer dizer isso? Quer dizer que de manhã, ao acordar, ao invés da gente entrar no Facebook, no Instagram, no e-mail, a gente vai entrar num app e vai assistir um vídeo dos nossos sonhos. 10 anos, não é nada, né? 10 anos é amanhã. A gente vai estar assistindo os nossos vídeos. Bom, isso sem falar na possibilidade, que até o que eu falo no Fractal, a gente trabalha um pouco com essa possibilidade. Imagina você pegar esse vídeo e colocar num óculos de realidade virtual e você poder interagir num óculos de realidade virtual, não é? Eu tenho até um aqui que eu tenho simulado. Imagina você poder usar um óculos de realidade virtual, não é? Para assistir os seus sonhos e interagir com eles. Isso, minha gente, está acontecendo. Está muito próximo de acontecer e vai acontecer, né? Então, eu como gosto muito dessa integração da tecnologia com a espiritualidade, com a consciência, né? Não vejo a hora de acontecer. E tenho até estudado muito. No final do ano, inclusive, eu estou indo para os Estados Unidos, para um congresso, para um seminário que estuda justamente isso, a integração da tecnologia com a espiritualidade. Então, aguarde que em breve vai ter novidades. Muito bem. Vamos lá, então, entrar para responder as 4 perguntas que eu prometi que ia responder, tá bom? Mas antes, eu quero que vocês se conectem de novo com aquele sonho que eu pedi para vocês se conectarem, tá? Tenta ficar com esse sonho, isso vai ser importante, porque na meditação que a gente vai trabalhar logo mais, nós vamos usar esse sonho. Então, se conecta com esse sonho que você teve recentemente, que você considera que seja importante, ou que teve que você gostaria de trabalhar nele, se aprofundar, descobrir novas perspectivas, tá? Traz esse sonho para sua mente, fica com esse sonho na sua mente, enquanto eu vou aqui respondendo essas 4 perguntas sobre os sonhos, ok? E depois nós vamos usar esse sonho na meditação.